Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo aqui do nosso NEP GCL, em parceria com o Espiritismo.net. Prosseguimos com o capítulo 16 de João, que fala do Paracleto. Na tradução do Haroldo, essa perícope tem o título O Paracleto, né? Então, hoje a gente vai ver o versículo 13. Só coloquei aqui o que a gente estava vendo anteriormente, né? A respeito da justiça, porque estou indo para o Pai e não mais me contemplareis. A respeito do juízo, porque o líder desse mundo está julgado. Ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas não podeis carregar agora. Nós fomos até aí na semana passada. E hoje, a partir de hoje, espera um pouquinho, está chegando alguém aqui. A Hilda. Boa noite, Hilda. E a partir de Boa hoje, então, noite. nós prosseguimos a partir do 13 aqui. Quando, porém, aquele vier, o Espírito de verdade, vos guiará em toda a verdade, pois não falará em si mesmo, mas falará o quanto ele ouvir, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Então, gente, o 13, né? A partir do 13 aqui, né? Quando, porém, aquele vier, o Espírito de verdade, vos guiará em toda a verdade, pois não falará de si mesmo, mas falará o quanto ele ouvir e vos anunciará o quanto há de vir. Então, para nós que estamos aqui dentro da doutrina espírita, é óbvio que ele está falando da doutrina espírita, né? E é um versículo como que profético, como que não, é um versículo profético, né? Virá o Espírito da Verdade, vai nos guiar em toda a verdade, né? Não falará de si mesmo, a gente vai ver que ele não fala de, não é um espírito que fala, né? Não é não é as deduções, vamos dizer assim, de um espírito ou de dois espíritos, mas, como fala o Kardec, né, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele recebia correspondências de mais de 1000 centros, né, com as mesmas perguntas, com as mesmas respostas, sempre com a mesma, peraí, mais uma pessoa chegando aqui, sempre com a mesma colocação, né, e não falará o quanto ele ouvir, vos anunciará o que há de vir. Ou seja, hoje, a gente falando sobre isso aqui, a gente vai falar sobre o que é a doutrina espírita. Então, hoje nós temos vários textos falando da doutrina espírita, né? O que ela trouxe para a gente. Então, aqui, Jesus pôde. Prosseguindo, aqui Jesus pôde aprofundar um pouco mais o que já havia dito. Ele já tinha dito que ia mandar outro consolador, o Paracleto, né? Então, devido já estarem os discípulos mais amadurecidos com as revelações por ele feitas no transcorrer dessas instruções. Então, ele já tinha falado, como a gente já observou várias vezes, a repetição, né, de várias falas, né, mas sempre acrescentando uma coisinha a mais, né, e aqui ele fala muita coisa a mais, né. Opa, voltando aqui, né, ele fala que vos guiará em toda a verdade, que não vai falar não é um espírito só que fala, não vai falar, mas vai falar o quanto ele ouvir, né, e nos anunciará o que há de vir, ou seja, tudo o que a doutrina realmente trouxe para a gente, né? Mas quando vier aquele espírito da verdade, vamos ver o que ele fala aqui. Em João 14, 26, que a gente já estudou, né? Ele usou o termo paráclitos. Aqui ele falou espírito da verdade. Contudo, o sentido é o mesmo.
referindo àquele momento em que nosso amadurecimento oportuniza em nós a implementação da verdade. Essa última falinha aqui, essas duas últimas linhas, faz a gente lembrar, lembra que a gente comentou com relação, espera só um instantinho, espera só um minuto, pronto. Lembra que a gente comentou da vinda da doutrina espírita, que estava muito vinculada com o nosso amadurecimento particular? Lembra, não com o amadurecimento da humanidade também, mas o fato da gente receber o espiritismo como um conhecimento a mais, não significava que a gente realmente tinha assimilado aquilo, tinha recebido aquilo dentro de nós, né? E a gente só recebe realmente isso a partir do nosso amadurecimento, né? Então, por isso que ele, referindo-se àquele momento em que nosso amadurecimento oportuniza em nós, no nosso interior, a implementação dessa verdade, a implementação de tudo o que a doutrina espírita trouxe para a gente, né? Anteriormente, ele estava dizendo que havia outras coisas a serem ditas. Foi o versículo anterior, né, que vimos a semana passada. Porém, eles não podiam compreender naquele momento, ao que explica aqui que, quando vier aquele Espírito da Verdade, ou seja, quando for atingido aquele estágio propício para que venha a revelação, ele se efetivará. Aquele que ele coloca ali, né, é porque é um momento determinado, aquele momento, né, que será único para cada individualidade. Então, a doutrina espírita está aí desde 1857, não é isso? Mas o momento de cada um, a gente sabe que é diferente. Então, o amadurecimento de cada um é que vai determinar, né, essa assimilação realmente dessa revelação que foi feita, né? Como dissemos a Lourdes, a codificação espírita viu nesse Espírito da Verdade o próprio advento do espiritismo, o que veremos que se confirma pelas características marcantes desse como ciência, filosofia e religião, com aplicação moral para que a criatura se eleve a Deus, que é o grande objetivo da doutrina espírita, né? A nossa elevação, a nossa evolução espiritual, por consequente, a nossa aproximação a Jesus e a Deus nosso Pai, né? Ele vos fará caminhar na verdade plena. Aqui ele fala, a tradução dele é um pouquinho diferente, né? Porque ele fala que a tradução do Haroldo é vos guiará em toda a verdade. E aqui ele comenta, vos fará caminhar na verdade plena. Em uma conversa com seu guia espiritual, contida no livro Obras Póstumas, da segunda parte, Kardec pergunta-lhe quem era e tem como resposta a seguinte colocação: para ti chamar-me-ei a verdade. Em O Livro dos Médiuns, há uma mensagem no capítulo 31, item 9, atribuída a Jesus. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5, a mesma comunicação é atribuída pelo codificador ao Espírito de Verdade. Essa discussão, né, de se o Espírito de Verdade era Jesus, não é Jesus, se era uma Pleiade, né, tem várias colocações aí. Aqui ele está deixando claro que o Espírito da Verdade é Jesus, né? E a gente já comentou sobre aquele livro que saiu recentemente, como é que é? O Espiritismo o Espiritismo é obra de Jesus, né? A gente já falou sobre ele, né? Que é um trabalho que está sendo feito com todos os manuscritos deixados por Kardec, né? Que estavam sendo guardados até então, mas que agora estão sendo estudados, tal. E aqui também eles deixam claro isso pelas mensagens deixadas por Kardec, né? Que realmente o Espírito da Verdade era Jesus, né? Mas prosseguindo.
Não bastassem essas comunicações, o espírito apresenta recursos amplos de investigação e comprovação de suas pesquisas, que nos permitem identificá-lo com toda a autoridade como sendo o cumprimento da promessa de Jesus sobre o Consolador. Como nós comentamos no início, né, alguns não estavam, né, desde o início, a fala de hoje é toda sobre o que é a doutrina, como que é o espiritismo, né, por conta do versículo, vou até voltar aqui, que fala exatamente do Espírito da Verdade, fala exatamente da doutrina espírita, né? Quando, porém, aquele vier, o Espírito de verdade, vos guiará em toda a verdade, pois não falará de si mesmo, mas falará o quanto ele ouvir e vos anunciará o que há de vir. Então, hoje, a conversa é sobre a doutrina espírita mesmo, né? Então, prosseguindo aqui, pesquisas essas que nos revelam a existência de Deus, o que traz a doutrina, né? A existência de Deus, a origem e a destinação dos espíritos, a imortalidade da alma, a possibilidade de comunicação entre os dois planos da vida, a lei da reencarnação. Tudo isso contribuindo para a vivência de uma moral superior, que é, como falamos já, repetindo, né, o grande objetivo da doutrina espírita, né, vem legitimar seu aspecto de consolador, mediante a possibilidade de conhecermos a verdade que se faz plena e definitivamente liberta. Eis aí o porquê da codificação colocar o Espiritismo como sendo o cumprimento da profecia de Jesus sobre a vinda do Espírito da Verdade, ou sobre a vinda do Consolador, ou do Paracleto, né? Poderemos, entretanto, afiançar que de nada isso adianta se o Espírito, olha que importante para nós, para o nosso momento, né? Assim, para nossa individualidade, para cada um de nós, né? De nada isso adianta se o espírito não se aproveitar desse conteúdo para implementar em si mesmo, em si, novos valores reeducativos. Pois no caso da não melhoria da criatura, o espírito da verdade virá somente no plano exterior. Ou seja, é um conhecimento a mais que você tem, né? Em nada auxiliando aquele que nos ensinamentos não se apropria. Jesus já nos dissera isso quando nos informara estar o reino de Deus em cada um de nós, sendo necessário, portanto, despertá-lo pela vivência do bem. Então, se você não aproveita todo esse calhamaço, vamos dizer assim, de conhecimento que traz, né? Se você não aproveita para trazer para dentro de você, para você tentar, de alguma forma, para que aquilo faça sentido na tua vida, né? É um conhecimento a mais só, ou seja, como ele diz aqui, né? Virá somente no plano exterior. Prosseguindo, a ciência atual nos informa que, mesmo que, olha que interessante essa comparação que ele faz, mesmo que radiações luminosas incidam sobre um corpo, delas, este somente reterá a quantidade que lhe permitir o seu próprio poder de absorção. O mesmo se acontece no plano espiritual, né? Assim, no plano do espírito, se este não vivenciar as informações que recebe, que são as radiações luminosas incidindo sobre ele, jamais será possuidor ou caminhará na verdade plena, conforme nos assevera o sábio dos sábios, segundo as anotações do evangelista. É a pessoa que vai para a casa espírita e acha que os espíritos têm que resolver tudo para a vida dela, né? Vai tomar um passe, mas está com o coração tão fechado que não recebe nada, não consegue receber nada. Então, realmente, depende da criatura para conseguir absorver, né? Ter o poder de absorção, como ele está aqui em cima, né? Absorver essas radiações luminosas, como ele diz aqui, né? Que é todo um plano imenso que
que tenta nos auxiliar, mas se a gente não propiciar isso, vamos prosseguir da mesma maneira, né? Porque não falará de si mesmo, não falará de algo que diga respeito só a si mesmo, mas refletirá sempre a luz em favor de todos para uma harmonização ampla. É interessante isso, né? Porque ele fala, olha, ele fala que a pessoa que tem muito conhecimento, muita luz, não adianta nada ela ter para ela, né? Ela vai sempre, se é um ser evoluído, vai tentar passar isso para frente, né? O ser evoluído, que já possui a psicologia do Evangelho, jamais retém para si o que é de valor humanitário. Do mesmo modo, nunca se acha figura central em qualquer relacionamento ou trabalho, pois sabe que a cooperação e a parceria são sempre fatores de engrandecimento e progresso para ele e para todos. Quer dizer, um grande cientista que descobre uma coisa e guarda dentro da gaveta, né? Não é um ser evoluído, né? Não é um grande cientista. Voltando a relatar a contribuição da doutrina espírita como sendo o próprio advento do Espírito de Verdade, vamos notar que nenhum espírito colaborador, na forma de seu corpo doutrinário, veio apresentar informações tiradas de conclusões próprias e personalistas, mas de uma observação ampla no cumprimento de uma lei universal e consoante comunicação de outros grupos de espíritos em diversas localidades. Como a gente comentou, né, que o Kardec comenta no começo do Evangelho, dele receber comunicações de mais de 1000 centros, né? Fala, meu querido. Boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite. A gente lembrar que isso, a questão de Jesus lembrava que a boa árvore dá bons frutos. Como é que você vai dar bons frutos, né, se você não divulga, não ensina, né, não compartilha o que sabe? Porque nem sempre também quem sabe, às vezes consegue também praticar tudo, mas aquele que ouve e absorve, ele pode até praticar mais do que aquele que está sendo o professor naquele momento, né, ensinando. E também no capítulo 17, Lázaro, a instrução dos espíritos, ele fala do dever. Então ele lembra que é dever moral nosso, primeiro para com Deus, que nunca acaba, que ele chama atenção, mas dever para conosco mesmo, de procurar a evolução, auto-perdão, né, procurar não só defeitos, mas qualidades para poder caminhar, e o dever para com o próximo. Isso está aqui no capítulo 17 também. Então, o que a gente explica muito, a pessoa fica assim, não, mas isso eu estou tentando. Não, é dever. É o dever buscar. A gente pode, assim, buscar, né? Aí lembra da oração da paz, que é aquela parte que eu gosto, que fala que eu procure mais perdoar, que eu procure mais amar, que eu procure mais compreender, é procurar mais. Eu acho que a nossa caminhada é por aí. Nem sempre a gente vai conseguir, mas se eu procurar mais, eu estou a caminho. Isso. Procurar fazer, porque a gente nem sempre consegue fazer na medida. Faz parte da nossa caminhada, né? Exatamente. Viu, Kleber? Qual é o título desse capítulo, querida? É Capítulo o 17? 17, sede perfeitos. Sejam perfeitos. É a Do primeira. Lázaro Redivivo, se fala. Não, é o Lázaro, é o Espírito Lázaro, né? Ah, tá, entendi que era um livro do Humberto de Campos, desculpa. Não, é capítulo 17 do Evangelho. Tá A ok. primeira mensagem logo dos. Ah, tá ok, tá. Obrigada. Fala, querida. Fala, Lenice. Nós não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Também não estamos te ouvindo. Vamos seguir, vamos tenta aí resolver, depois você fala, querida. Vamos prosseguir aqui um pouco, então. Mas dirá tudo o que tiver ouvido.
A autoridade da revelação espírita está nas informações trazidas por ela, e que não são frutos de uma teorização de um ou dois espíritos apenas, mas de um grupo de espíritos coordenados pelo próprio Cristo, que se manifestaram nos 4 cantos do globo terrestre, coincidindo em tudo o que falaram, promovendo naqueles que recebiam as informações o incentivo à observação por meio comprobatório do que expunham. Que a gente comentou já isso, que está no início do Kardec, né? Desse modo, ao invés de solicitarem uma crença cega, que isso também é importante a gente lembrar, né? No que traziam, motivavam a fé racional como instrumento de verificação. A fé raciocinada, que o Kardec fala muitas vezes, né? É o tempo dos mortos, de que nos fala o Apocalipse, no capítulo 11, versículo 18, ou seja, o tempo de estes se comunicarem com os ditos vivos, com a permissão do alto, com fins reeducativos, ou, como narra o livro dos Atos dos Apóstolos, a fala do profeta Joel. Isso que está aqui na sequência é um trechinho que está em Atos dos Apóstolos, mas é uma fala que ele cita lá do Antigo Testamento, uma fala de Joel, do profeta Joel, né? E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, isso está no capítulo 2. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que é uma fala do profeta Joel, que está citado ali. E a gente vê, através dessa fala, e através do que a gente tem estudado, né, que fala tanto da questão do amadurecimento de cada um, né, da elevação, do progresso espiritual, né, individual, dos espíritos aqui encarnados, né, e desencarnados também, né. Então, e com essa fala, a gente pode até, não sei, pode pensar que à medida que a humanidade vai prosseguindo agora, daqui para frente, né, com a evolução de mais espíritos, que nós já estamos próximos aí, cada vez mais próximos ao mundo de regeneração, né, a gente pode imaginar que a quantidade de médiuns deve aumentar muito, né, por conta dessa aproximação com o mundo espiritual, por conta desse amadurecimento espiritual, né. E vos anunciará o que há de vir. A faculdade da profecia... Espera um pouquinho, gente, a Lenise acho que está tentando entrar de novo. Quer tentar agora, Lenise? Não? Ela teria que sair e entrar de novo, verificar o som dela, né, cara? Ela tem que entrar, sai e entra de novo. Acho que ela fez isso. Se tudo estiver ligado direitinho aí. Aí ela vai fazer de novo. Boa noite. Boa noite, Wendy. Eu só entrei para falar boa noite mesmo para vocês, que eu estou em outro estudo. Eu tinha entrado antes.
mas eu queria lhes ver, e Rose me disse que você também queria me ver, Valdete. Sim. É um grande prazer ver vocês todos, viu? Mas Continuem aí. fique à vontade para entrar quando você puder aí, tá? Tá bem. Como aqui Beijo. tem a véspera de São João, então tá tudo fechado, a casa que eu trabalho não está funcionando, por isso que eu estou aqui no estúdio. Então tá, tudo Mas bem. Tá Deus ok. abençoe vocês, viu? Um beijo Amém, grande. amém. Então vamos lá. E vos anunciará o que há de vir. A faculdade da profecia é uma possibilidade nas comunicações espíritas, pois os porta-vozes do Senhor têm, quando permitido, o poder de se antecipar, lendo na lei o que vai acontecer. O médium, recebendo essas informações, pode relatar o que recebeu do plano espiritual, como dissemos, se houver permissão superior, e sem exclusão de nenhuma lei universal. Pois se um evento futuro, isto é, projetado no tempo, pode ser previsto, é porque este obedece uma lei, uma causa providencial, que no desenrolar dos fatos, mesmo que depois de longa data, se manifestará em um efeito possível de ser previsto. Ele está falando da teoria da presciência, né? Por que que ele está falando da presciência? Porque ele, no final do versículo está lá, e vos anunciará o que há de vir, né? A gente prossegue falando aqui da doutrina espírita, né? Essa teoria está muito bem exposta no capítulo 16 de o livro A Gênese, sob o título de Teoria da Presciência. Particularmente, o espírito, encarnado ou não, quando já galgou um patamar considerável de evolução, pode, se entrar no tempo de Deus, realizar maravilhas em termos de projeções do que há de vir. Temos exemplos clássicos de várias literaturas, sacras ou não, a comprovar tal afirmativa em concordância com o texto evangélico, que diz que, quando a criatura amadurece, o verbo aqui que a gente tem trazido muitas vezes aqui, né? Quando a criatura amadurece, atingindo o estágio de presença do Espírito da Verdade, ele vos anunciará o que há de vir. Bom, comentários. Então, hoje quase que o evangelho está de lado, né? Mas a doutrina espírita e o evangelho praticamente são a mesma coisa, no fundo, são a mesma coisa, né, gente? Mas a gente está falando mais realmente hoje sobre a doutrina espírita. Alguém quer comentar alguma coisa? Depois nós temos aqui, acho que, 3 textos do Emmanuel para a gente observar. Vamos lá, então. O primeiro que o Kardec, que o Emmanuel comenta desse versículo, está no livro Entre Irmãos de Outras Terras. Ao clarão da verdade. Então, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. De que maneira vencerá o Espiritismo os obstáculos que se lhe agigantam à frente? Há companheiros que indagam: devemos disputar saliência política ou dominar a fortuna terrestre? Enquanto isso, outros enfatizam a ilusória necessidade da guerra verbal a greis ou pessoas. Dentro do assunto, no entanto, transcrevamos a questão 799 do Livro dos Espíritos. Prudente e claro, Kardec formulou aos orientadores espirituais de sua obra a seguinte interrogação: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E na lógica de sempre, eis que eles responderam: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro.
abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Não nos iludamos com respeito às nossas tarefas. Somos todos chamados pela bênção do Cristo a fazer luz no mundo das consciências. Olha o que o Kleber comentou aí. A começar de nós mesmos, dissipando as trevas do materialismo ao clarão da verdade, não pelo espírito da verdade, mas pela força do espírito, a expressar-se em serviço, fraternidade, entendimento e educação. Comentários? É interessante, né? Hum. Que a questão, até a própria questão de observar que o mundo está mudando, né? A gente, muitas vezes, a gente tem uma dificuldade enorme de perceber as mudanças, ou percebe aquilo que é enorme e que é material, né? Por exemplo, se a gente reparar atualmente, já há algum tempo, alguns anos, a Copa do Mundo, né, que está acontecendo, se a gente vê claramente a miscigenação das outras, que chamava de raça, hoje não se chama mais de raça, né, negra raça, mas etnia. Mas você vê que países que tinham uma característica só predominantemente branca, vamos dizer assim, né, que não tinha essa mistura racial, né, essa mistura étnica, hoje tem demais. Então, é uma força da própria natureza, a própria universalização das trocas comerciais, né, faltou a palavra agora, como é que é, gente? Não sei. Fugiu. Mas, enfim, a economia, o desenvolvimento do conhecimento humano está propiciando que houve uma troca muito maior intensa entre um país e o outro, continente, a distância. E você nota claramente que as pessoas a gente começa a observar o convívio delas, e cada um mostrando a sua cultura, e estão trocando informações no campo cultural. E é o esporte, né, que é mundialmente conhecido, mas a questão das misturas éticas, como é que... Ainda tem país que tem essa questão, né, da discriminação racial, isso tem que acabar, e isso está sendo uma coisa bacana. E a gente vê através do esporte, né? É uma mudança, todos os universos, todos os países estão trocando informações culturais e diminuindo o preconceito. Isso é uma coisa muito boa, né? É uma coisa bem grande, que a gente está vendo de cara como é que o mundo está mudando. Mas muita gente não observa, não aceita essa mudança. Mas, enfim, isso faz parte da vitória do bem sobre as nossas sombras, né? As nossas sombras, realmente. Realmente, né? A gente tem que acreditar, né? Que o mundo está mudando e está melhorando. E tá melhorando, sim. Tem muitos sinais aí. Se a gente realmente observar com cuidado, né? Com olhos de ver, realmente, né? Há, sim, muitas Eu mudanças para melhor. tenho uns sites de coisas boas, eu tenho acompanhado, é o quê? 1% de toda a rede, né? É, Mas tem coisas boas, a música, a cultura, tem muita coisa boa aí que a gente tem que escolher, né? é verdade. Realmente. Zezé? Boa noite, pessoal. Desculpe o atraso. Olha só, eu estava pensando aqui sobre o que o Kleber comentou, dessa melhoria, realmente, né? E isso tudo graças à reencarnação, né? Porque aqueles, vamos dizer assim, Inglaterra, por exemplo, né? Que foi uma das grandes colonizadoras, né? Quer dizer que o sol nunca se punha para a Inglaterra, né? Para o reino da Inglaterra, porque eles tinham colônias espalhadas no mundo inteiro. E muitas dessas nós sabemos que sofreram bastante, né? Essa questão racial e tudo. E agora aqueles que estavam lá nesses países vão reencarnar na Inglaterra, né? Para
resgatarem esses débitos aí que ficaram no passado e com naturalidade, né? Porque eu acho que tem até uma pergunta do Livro dos Espíritos, não me lembro agora, que fala como se dará, né, essa transformação através das diversas reencarnações, né? Nós vamos observando que cada geração vai adquirindo um degrauzinho, mesmo que seja curto, né? Vai adquirindo através dessa mistura que é feita, né, pelas reencarnações. Possivelmente, nós poderemos nascer no Oriente Médio. E aí é hoje que a gente critica o que acontece lá. Vamos ver o que nós vamos fazer, né? Então, tudo isso tem... mas é fato, o Chico falou que um espírito... na verdade, a Nena Galves declarou, né, numa entrevista, que ela viu o Chico falando que ele um dia estava muito triste na casa dela, não sei se eu comentei isso aqui alguma vez, ele estava muito triste na casa dela, e ela chegou perto dele, e ele comentou que ele tinha pedido a Jesus porque ele ama muito o Brasil, e ele queria reencarnar no Brasil, mas que estava designado para ele reencarnar lá no Oriente Médio. Então, por isso que eu digo que a gente vai para onde, né? Vamos juntos. São as enxertias, né, que o Honório comentava, que o Wagner Gomes da Paixão fala bastante também, né? São as enxertias, você acaba sendo encaminhado para onde você pode auxiliar, né? Para onde você pode auxiliar, ou para onde você pode crescer, né? Então, assim... A família universal, né? Família universal. Você vai quebrando essa coisa do eu, do meu, né? Então, é judeu encarnando na Alemanha, é alemão encarnando em Israel, por exemplo, né? Como você falou, encarnando lá no Oriente Médio, é isso. E o Elahá fala muito disso, né? Fala muito disso. Porque ele fala, nós somos aqui, ele comenta, né? Nós somos a pátria do Evangelho, o coração do mundo, né? O coração, ele comenta, né? O coração, qual é a função do coração? É jogar sangue para todas as partes do corpo, né? Então, nós estamos aqui no Brasil com tanta informação a respeito da doutrina espírita, para quê? Para que a gente tem essa oportunidade de aprender tanto? Para na próxima levar não é levar o espiritismo, né? Mas é levar, assim, a consciência cristã, né? O senso moral, né? Para outras partes do mundo, né? É isso aí, meus amigos. A gente está falando aqui de possibilidades usando o entendimento da doutrina, né? Sim. Por exemplo, a gente vê essa questão do preconceito, né? Esses países que dominaram várias colônias, eles tinham um preconceito muito forte, achavam que era superior e tudo mais. Agora, muitos podem, é uma possibilidade, de estarem reencarnando, né? Lá no país que era colônia e migrando, porque eles têm laços, e migrando com direito à cidadania nesses países. Isso aí é muito forte. O Divaldo, que era muito dado a divulgações assim bombásticas, ele falou assim, olha, está tendo um plano de 1000 anos em que o judeu está reencarnando lá na Palestina e ao contrário. Ele falou isso, quer dizer, é uma possibilidade, é uma revelação assim dele, né? Mas enfim, é uma possibilidade, Essas divulgações assim, a gente tem que olhar com cuidado, né? Lógico, mas assim, se ela tem fundamento e possibilidade na justiça de Jesus, né? Um planetamento maior, então pode ser uma possibilidade, a gente enxergar que é uma possibilidade dentro de uma lei de amor, né? Porque a gente está aqui para crescer e aprender, né? E o que ele falou, para a grande família universal. É uma possibilidade. Com Não certeza levemos isso não vamos levar isso assim, vai ser assim, não. Pode ter um conjunto de coisas se envolvendo, que são Claro. possibilidades muito sérias.
né? Muito Claro. boas, aliás, muito boas. Claro que é só uma possibilidade, e que, assim, e essa possibilidade faz o quê? Que você leve as suas tendências, os seus sentimentos com você, né? A gente sabe que a gente traz as nossas tendências, né? Então, tem todo sentido. Mas, vamos lá. Mas eu Fala. só falar uma coisinha, mas o Chico vai reencarnar lá. Se ele afirmou que ele vai reencarnar lá, se eu tiver nessa época, eu quero estar lá junto com ele. As chances, né, de receber a luz é grande. Vamos prosseguir, gente, vamos prosseguir. Tem mais um texto aqui. Como ele vai exaltar Kardec aqui, vamos dizer assim, né? Saudando Allan Kardec, com esse mesmo versículo, né? Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não ignorava Jesus que a sua mensagem padeceria assalto das trevas. Sabia que, ao contato da poeira terrestre, converter-se-ia a fonte da sublime revelação em viciada corrente. Não desconhecia que os homens se lhe apropriariam do verbo santificante para situá-lo a serviço de paixões subalternas. Anteviu as multidões enganadas e sofredoras, para as quais não mais se multiplicaria o pão do amor puro, confundidas pela penúria e pela discórdia. Ele que rogava: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, pressentia as guerras de ódio que se desencadeariam na terra em nome do Evangelho Redentor. Quantos não foram mortos em nome de Jesus, né? Em nome do Evangelho, né? Ele que ensinara perdoai 70 vezes 7, adivinhara que os homens acenderiam fogueiras de perseguição, trucidando-se reciprocamente, acreditando exaltar-lhe a memória. Quase ao despedir-se dos companheiros simples e fervorosos que o seguiriam mais tarde até a dilaceração e ao sacrifício, ou seja, ele está se referindo aqui à Santa Ceia, que é onde nós estamos estudando aqui, né? Percebeu que os cérebros vigorosos da sombra viriam nos passos do tempo senhorear-lhe o rebanho de corações singelos, estabelecendo entre eles dolorosa escravidão espiritual. Previu que o nevoeiro da perturbação humana lhe abafaria transitoriamente a sementeira divina e que um dia, em seu nome, o forte oprimiria o fraco e o fraco revoltar-se-ia contra o forte. Que muitos dos melhores trabalhadores do mundo coroar-se-iam de vaidade à frente dos infelizes e que os infelizes, sem exemplo para a regeneração necessária, desvandar-se-iam na loucura e na delinquência. Foi por isso que, em marcha inquietante para o supremo testemunho de lealdade a Deus, apiedou-se de quantos lhe estenderiam a obra de redenção e prometeu-lhes a vinda do Consolador, o Espírito da Verdade, que lhe restabeleceria a esperança e aclararia a palavra. 19 séculos caíram na cinza das horas e, fiel ao compromisso assumido, enviou Jesus à Terra o explicador anunciado na doutrina espírita, cuja bandeira libertadora vem partindo as algemas da incompreensão e do fanatismo no campo da humanidade. Eis porque, diante do primeiro centenário de O Livro dos Espíritos, a chave sublime do cristianismo restaurado, reverenciamos Allan Kardec, o apóstolo da verdade e mensageiro da luz. Emmanuel. E mais um aqui que está no Reformador, de 1841, o caminho. O caminho de toda a verdade é Jesus Cristo. O Mestre veio ao mundo instalar essa verdade para que os homens fossem livres e organizou o programa
dos cooperadores de seu divino trabalho, para que se preparasse convenientemente o caminho infinito. No fim da estrada, colocou a redenção e deu às criaturas o amor como guia. Conforme sabemos, o guia é um só para todos. E vieram os homens para o serviço divino. Com os cooperadores vinham, porém, os gênios sombrios, que se ombreavam com eles nas cavernas da ignorância. A religião, como expressão universalista do amor, que é o guia, pairou sempre pura, acima das misérias que chegaram ao grande campo. Mas este ficou repleto de absurdidades. O caminho foi quase obstruído. A ambição exigiu impostos dos que desejavam passar. O orgulho reclamou a direção dos movimentos. A vaidade pediu espetáculos. A conveniência requisitou máscaras. A política inferior estabeleceu guerras. A separatividade provocou a hipótese do sectarismo. O caminho ficou atulhado de obstáculos e sombras, e o interessado, que é o espírito humano, encontra óbices infinitos para a passagem. O quadro representa uma resposta a quantos perguntarem sobre os propósitos do espiritismo cristão, sendo que o homem já conhece todos os deveres religiosos. Olha aqui novamente, Kleber, que você estava falando. Ele é aquele espírito de verdade que vem lutar contra os gênios sombrios que vieram das cavernas da ignorância e invadiram o campo do Cristo. Mas guerrear como? Jesus não pediu a morte de ninguém. Sim, o Espírito da Verdade vem como a luz que combate e vence as sombras sem ruídos. Sua missão é transformar, iluminando o caminho, para que os homens sejam o amor, que constitui o guia único para todos até a redenção. Comentários? Foi longo esse versículo para a gente ver. Fala, Rose. Eu não sei se cabe aqui, mas tem um texto que, na Revista Espírita, acho que ela é de abril de 1862, onde alguns espíritos como Lázaro e outros, eles vão falar quem são os mártires do espiritismo, ele vai falar, né? Quem são os mártires do espiritismo? Agora, não tem mais fogueira, não tem óleo quente, mas tem o quê? Tem essa divulgação das ideias, né? Da fraternidade, da solidariedade, e que aí vocês foram comentando, como é que vai isso, como acontece isso no crescente, né? Então, é através, como alguém disse aí, das reencarnações, né? Das possibilidades de você reencarnar e levar em outros lugares essas ideias que já estão fundamentadas, né? Então, vocês foram falando aí, eu fui vendo esse processo, né? Por isso que pode ser que a gente, numa outra oportunidade, possa estar num outro continente, não? E aí aquilo que a gente já tem como firmeza de pensamento, ou que já interiorizou, né? Com certeza nós vamos poder levar essas ideias, né? Seria mais ou menos isso. Então, ele fala assim, o espiritismo não verá mais esse golpe do machado, das fogueiras, mas só a ideia, né? E as palavras-chave, as palavras de ordem, para serem trabalhadas, para que esse campo, né, se expanda cada vez mais, seria a liberdade, a igualdade, a fraternidade, né? Então, uma coisa parece que vai abrindo os horizontes da gente, né? Eu estava lendo isso aqui esses dias, e quando vocês foram falando, eu voltei aqui no meu texto. São
é o Espírito Lázaro falando sobre os mártires do Espiritismo, que é de uma outra forma. Não sei se cabe. Muito bom, Rose, Essa muito bom. leitura. Muito bom, querida, muito bom. Obrigada. Obrigada a você. Kleber? Não, a Rose lembrou de uma passagem muito importante, né? Os mártires hoje são outros, e o desafio é maior, né? Embora seja, o nosso mestre falou lá atrás, né? Porque ele esteve aqui com a gente que o fardo seria leve, mas assim, fardo físico, mas o fardo moral às vezes é maior, porque você tem que se modificar para ajudar a eliminar o outro. O desafio é muito maior, né? E esse desafio é agora, que às vezes a gente fica muito pensando assim, o amanhã, onde estarei? A gente tem tanta coisa ainda, até o último dia da nossa vida aqui, tem que aprender e praticar. O pouco que saiba, mas nosso desafio é esse, a gente não esperar aprender muito. O que eu sei? O que eu posso fazer? Onde eu posso aplicar o meu melhor? Fazer o meu melhor? Essa aqui é a missão, né? Agora, isso aqui tem uma coisa direta a ver com a doutrina espírita, né? Que é iluminar o caminho para que os homens vejam o amor. A doutrina espírita, Kardec chama atenção da questão da base racional, né? Aí ele fala que o desenvolvimento intelectual ele vai à frente iluminando caminhos para a gente aprender qual é a distinção. Primeiro momento, qual é a diferença entre o bem e o mal em cada situação, né? O desenvolvimento intelectual é para isso, para a gente distinguir o bem do mal. Primeiro movimento. O segundo é praticar o bem. E para fixar o que a gente já entendeu, tem que praticar. Aí a gente vai se acostumando, criando novos hábitos, né? Até o nosso cérebro também, novas sinapses, todo o movimento até a gente aprender, né? Acho que o caminho é isso. Aí sim, que veja um amor que constitui o guia único para todos, até a redenção. É isso aí. É fantástico. Muito bom. Vamos ver se a gente consegue ouvir a Lenise agora. Tá ouvindo? Agora sim. Oh, que bom, que bom. O que você fez aí, menino? Fiz o que você falou, né? Era sair e entrar novamente. Obrigada. Tem uma passagem, eu acho que nunca foi falta de luz, né? Foi falta de amadurecimento nosso. Porque a luz foi enviada em todos os tempos conforme a gente vai conquistando esse amadurecimento, conforme a gente vai rasgando os nossos véus para que a nossa alma possa enxergar. Então, eu vou falar um pedacinho aqui de Paulo, quando ele dá de frente com Jesus lá nas portas de Damasco e ele fica cego, né, naquele momento, e depois, quando ele retorna à visão, olha o que ele fala. Esses olhos agora estão consagrados a teu serviço. Olha. Coisa linda. É isso, olha que ele começa a enxergar, a hora que a claridade o ilumina, que enceguece tudo, né? A gente sabe desse processo, não é sobre isso que eu vou falar, mas naquele momento que ele consegue ver a luz, como ela foi trazida para nós, ele não fica lá, ai meu Deus, ou resmungando, ou gratidão, gratidão, não, agradecer não. Ele falou, esses olhos agora são consagrados a teu serviço. É isso que o Kleber acabou de falar, é o que nós podemos fazer a partir de que fomos iluminados, porque a gente foi iluminado, nós fomos. Agora, o que nós estamos fazendo com essa iluminação? Aí é que depende de cada um de nós, né? Eu achei que cabia bem aí. Com certeza, muito bom. Lenise, Excelente lembrança. Denise, não só a questão de Paulo, né, mas ele não ficou paralisado também na culpa. Né? Se ele ficasse paralisado... E aí, nós fazíamos muito isso. A gente começa a desenvolver, nossa, quanta coisa eu não sabia, estou aprendendo. Mas eu errei tanto. E fica paralisado na culpa. Não é isso que o Cristo quer que a gente faça. Não é paralisar na culpa. É em frente. Ele quer que sem medo de errar de novo. A luz é para transformar-nos. Né? Não é isso? Mas isso é um processo de cada um, né? Mas é bom a gente racionalizar assim, o que eu sei, o que eu posso fazer que eu sei. O que eu fiz de errado foi aquele momento que eu tinha menos amadurecimento e consciência do que eu tenho. Hoje eu sei mais. Agora tem que praticar. Então a gente fica paralisado. Já pensou Paulo com culpa?
Simão Pedro, com culpa, já pensou você negar Jesus 3 vezes? E demonstrar muitas vezes falta de fé? Você já pensou se ele ficasse na culpa? O que ele ia fazer? Espírito, ele ia perder a oportunidade de trabalhar, né? Olha aí. Muito bem lembrado, pessoal, muito bem lembrado. Vamos prosseguir mais um pouco? Bora lá. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. É um pouco denso isso, mas é interessante. Ele me glorificará. Do mesmo modo que o Filho, que é o fruto da criação, glorifica o Pai, que é o Criador, o Espírito da verdade, que é o Espírito que se santificou, dá glória ao Filho por sua própria cristificação. A criação emana do Pai, originando o Filho, obra criada. Este, aperfeiçoando-se, obedecendo aos impositivos do Cristo interno, faz-se Filho, que é o Espírito santificado, completando assim o termo da criação. É na obra perfeita, acabada, que o Criador é glorificado. E aí ele dá um exemplo aqui interessante para a gente entender melhor essa questão aí. É como a mãe que é glorificada no filho, não quando este é simplesmente gerado, mas após ela educá-lo e formá-lo como homem de bem. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Isso está em Romanos, fala do Paulo, né? Por ser o mesmo o ensinamento do Pai por intermédio de Jesus, isso é bem lembrado, né? Porque o evangelho que Jesus trouxe não é ele que criou, né? Ele trouxe o evangelho de Deus, né? Que a gente pode entender que não é da Terra, mas que é do universo, né? Por ser o mesmo o ensinamento do Pai por intermédio de Jesus e o de Jesus por intermédio do Espírito de verdade, este é a glorificação do Filho, que por sua vez foi a glorificação do Pai. É interessante como é que ele coloca aqui, como ele, né, destrincha esses versículos, é impressionante. Assim, quando nos fazemos obedientes aos princípios do Evangelho, ajustando-nos ao momento em que nos situamos de forma tranquila e equilibrada, em verdade estamos dando glória a Deus, pois, entrando no circuito da criação, propiciamos que a luz que há em nós se resplandeça em toda a sua potência. Não foi outro senão esse o alerta do Mestre quando disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para quê? Para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Para que vejam as vossas boas obras, para quê? Para glorificar o Pai. Porque há de receber do que é meu e vos anunciará. O recebimento do que é do Cristo é o perfeito acolhimento de seus ensinos superiores. Quando o Espírito entra nessa faixa de entendimento e compreensão, dá a ele frutos maravilhosos, em sintonia com a vontade do Criador. É aí que acontece o anúncio da Boa Nova em toda a sua legitimidade, ou seja, por meio da exemplificação daquele que se diz adepto do Evangelho. Então, os nossos frutos, como a Rose falou, o Kleber falou, a Lenise, é a nossa exemplificação, né? É o que a gente consegue fazer. O que eu consigo fazer como adepto do Evangelho? Vamos fazer. E ficar contente com o que a gente consegue fazer. Não fique imaginando que eu tenho que fazer que nem fulano de tal, que nem outro. Não.
ficar contente com o que eu consigo fazer. É a parábola dos talentos. Fala, Zezé. Nossa, que beleza, todo mundo querendo falar. Zezé, depois Kleber, depois Lenise. Vamos lá, Zezé. Não, sobre essa questão. Nossa, eu estou escutando minha voz. Está dando eco. Deixa eu fazer. Hoje, uma pessoa postou no grupo lá da fraternidade um vídeo desses do Instagram, né? Do rapaz, não conheço ele, ele falando assim, ele é categórico e fala assim, você não é espírita no centro espírita, naquele dia que você vai e comparece ao centro espírita. Você vai mostrar se você é ou não espírita nas outras noites, nos outros dias em que ninguém está te vendo, ninguém está te observando, né? Então, aí ele comenta que uma pessoa observou ele no trabalho, ele tolerando situações, tal, papapá, e a pessoa vem e pergunta para ele, nossa, você é diferente, né? O que te faz ficar diferente assim? Aí ele falou assim, é uma doutrina que eu sigo e que me dá essa força, né? Para eu ser. Aí daí ele falando que então você abre o diálogo para alguma transformação através de você, do exemplo, né? Isso que você acabou de falar, que todos falaram, né? Não adianta a gente só falar, é preciso vivenciar, né? Experienciar, porque senão muitas palavras às vezes se perdem, né? E realmente nós fizemos um estudo sobre a família, principalmente no campo familiar, nós vamos encontrar o cadinho mais precioso para a gente aplicar esses ensinamentos, porque é onde nós temos os nossos maiores desafios, né? É naquele grupo íntimo do nosso próximo, mais próximo, né? Que realmente a gente traz, ainda citando a reencarnação, né? Como aquele ponto a ser corrigido, aproximado, né? Superado, etc. e tal, e principalmente conquistado através do amor, né? Então, essa coisa que eu lembrei, depois eu vou postar lá para vocês. Eu não conheço a pessoa que falou isso, mas só esse pontinho que ele falou da exemplificação eu achei bem legal e cabe bem aqui, né? Isso. Muito bom, querida. Kleber? Val, você estava comentando da questão agora, ela falou outro ponto, eu me esqueci bem o que você falou, mas você falou no sentido de olhar, né? De olhar para o outro, né? É isso? Não foi isso que você estava falando agora? De olhar para o outro. Eu E a estava gente, falando da exemplificação mesmo, né? da exemplificação. Mas a É. gente tem um hábito, né? Esse é milenar, de olhar muito para fora, né? E a proposta do Cristo lá atrás, fora os filósofos gregos que falavam de olhar para dentro, né? E a gente olha pouco, a gente olha para fora para criticar o outro, para desmerecer o outro, como a gente não consegue se elevar, a gente rebaixa o outro. A proposta do Cristo, a gente não entende isso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como. Você precisa amar o outro como você se ama. Isso é uma coisa assim que parece óbvio, mas a gente não presta muita atenção nisso, né? A gente tem que olhar para nossas dificuldades, mas também olhar para nossas qualidades. E o que eu faço com isso? Isso é uma coisa fundamental na doutrina, e ela aprofunda isso até, a gente tem até repercussões, ligações com as ciências modernas, né? Então a gente tem que entender isso, é um movimento de dentro para fora. Você veja que o Cristo quer que cada um entenda o seu dever, entenda suas buscas para que ajude o outro. Ou seja, a gente tem que evoluir, dar as mãos ao próximo para caminharmos juntos.
A proposta não é inicialmente coletiva, ela é individual, revolução individual e revolução coletiva. Eu, pelo menos, entendo assim. E uma outra coisa, a gente fala muito de fazer prática as coisas, né? E às vezes é um momento tão simples. Eu vou contar uma história pequena, como é que é uma coisa boba, do dia a dia. Eu tinha ido na padaria comprar um pão, o pão aqui na padaria é maravilhoso, pelo menos era onde eu morava, e minha mulher estava fazendo café, e eu fui na padaria pegar o pão quentinho. Estou lá na fila, uma senhora, eu observei que ela fez uma pergunta para o primeiro da fila, daqui a pouco ela perguntou o segundo, a mesma coisa, e chegou para mim e perguntou a mesma coisa. Qual foi a minha reação? Ah, não, tá. Cortei a conversa dela que eu queria o pão quentinho e bora tomar coisa. Quando eu cheguei no carro, parei, botei a mão no volante assim, meu Deus, eu perdi a oportunidade. Essa mulher só queria uma atenção de alguém, ninguém deu. Nem eu que já tenho algum conceito, nem eu dei atenção. Olha, a gente acha que às vezes assim, tem que amar. Às vezes no dia a dia são tão assim, experiências tão pequenas que a gente não observa. E aí faz com que a gente vá prestando mais atenção e fazendo obras maiores. A gente se compara com pessoas. Mas, Tereza, como é que pode? Quero fazer uma obra dessa. E não vai conseguir assim. É pouquinho, prestando atenção. É uma historinha boba, mas que me lembrou muito esse... Eu fiquei chocado com a minha falta de sensibilidade. Mas isso faz parte também. Desculpa aí demorar. Tudo bem, vamos lá, Lenice. Vamos rapidinho. Eu acho que pode tirar uma lição importante, essa de glorificar, né, o Pai, ou glorificar Jesus, ou o Espírito da Verdade. Eu acho que a gente pode tirar uma lição assim, individual, quanto mais, importante também, porque quanto mais a gente fica conectado, né, ligado verdadeiramente a Deus, eu acho que a gente não procura a nossa própria glória. A gente realiza o bem ou realiza a caridade sem ostentação, em silêncio, mas glorificando o Pai. Fala, olha, eu estou a serviço do Pai, né? A gente não coloca a gente como se fosse da gente, né? A gente glorifica o Pai assim, demonstrando a sua obra, demonstrando o seu amor através das nossas ações, mas é por causa dele, é por ele, é pela obra dele, né, pelo nosso engrandecimento. A gente não pode tirar isso daí, nessa glorificação aí. Toda vez que a gente fizer alguma coisa, a gente está fazendo em nome do Pai, não em nós, para nos engrandecer. Pode tirar? Muito bom, querida, com certeza que tinha, com certeza, né? Que é o que ele falou aqui atrás, né? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus, né? Mas prosseguindo aqui um pouco o texto que a gente estava vendo, falando da exemplificação ainda, né? Quando a humanidade atinge sua maioridade, os espíritos trabalhadores da seara do Cristo podem, porque compreendidos, se manifestarem em grande escala, revelando a essência dos ensinamentos do Evangelho em todos os quadrantes do universo. É o que chamamos de terceira revelação ou advento do Espírito de Verdade, que outra forma não é senão a possibilidade de compreendermos a verdade plena que vige no mundo desde o início de todas as eras. E prosseguindo mais um pouco, tudo quanto o Pai possui é meu, por isso eu disse que ele está recebendo do que é meu e vos anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu. Um pai consciente de sua missão de educador e condutor do filho, a uma moral ajustada aos propósitos de Deus, tudo faz em favor de seu filho. Porém, para que este se conscientize disso e possa aproveitar os oferecimentos do Pai, precisa estar sintonizado com a proposta reeducativa de seu genitor. Caso contrário, ele vai querer sempre mais ou outra coisa que não a recebida. Somente em conexão com seu Pai poderá ele se orgulhar do recebido e dizer: tudo que o Pai tem é meu. O mesmo se dá na criação divina. Para que possamos avaliar a grandeza da misericórdia do Criador e do quanto herdamos, necessário se faz que nos ajustemos à vontade suprema do Criador
e passemos a ver na providência sua mão amiga a nos proteger em todas as circunstâncias. Por isso eu vos digo que ele há de receber do que é meu e vos anunciará. Aqui ele repete o que dissera no versículo anterior, com fins didáticos e também de mostrar o porquê de ter feito essa afirmativa. Ou seja, o porquê de sua autoridade sobre as coisas do Pai. É que ele irradiava com perfeição a luz divina do conhecimento superior, mediante sua pronta disposição e condição para vivenciá-la em plenitude. E aí aqui ele volta a repetir uma coisa que ele já falou, né? E ele volta a repetir um pouco mais, um pouco, e não mais me contemplais. Novamente um pouco e me vereis. É muito interessante essa interpretação que ele faz essencialmente do um pouco e me vereis. Vou ler aqui, depois a gente comenta. Aqui fica clara a revelação de Jesus sobre a sua ressurreição, lógico, deixando-nos a mensagem otimista de que após as dificuldades inerentes ao processo da crucificação, que se repete conosco a toda hora, virá seguramente outro instante de harmonização e alegria maior do que a tristeza anterior. Todavia, as lições continuam, ou seja, quando a gente passa por uma dificuldade, esse momento é difícil, tal, para todo mundo, mas depois que passa, é lógico que a gente fica mais feliz, né? Uma alegria maior que a tristeza anterior. Vamos lá. A mesma palavra, pouco, ou logo, né, repetida, com dois sentidos diferentes. Se a primeira significa um instante próximo, pois fala da desencarnação do mestre, que aconteceria dali a aproximadamente 24 horas, a segunda pode significar sua ressurreição, em um espaço de tempo maior em relação à primeira, ou a sua própria volta na intimidade da criatura, o que se daria em um tempo ainda maior, pois individual, conforme o amadurecimento de cada um. Eu vou acabar de ler, gente, para depois a gente entender melhor. Assim aprendemos, conforme a orientação do apóstolo Pedro, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, e que uma mesma palavra colocada em momentos diferentes, em se tratando de literatura bíblica, pode significar coisas bem distintas de seu uso no linguajar comum. Voltando à colocação já feita sobre a manifestação crística na intimidade de cada um, o versículo expõe com clareza como se dá o processo de assimilação da verdade para que a centelha divina volte a luzir em nós. Dentro em pouco não me vereis, mas um pouco ainda e ver-me-eis. A revelação superior, representada pela presença ou visão do Cristo, vem até nós de várias maneiras. Pode ser em um livro edificante que lemos, uma orientação de um amigo, uma palestra que escutamos, porém, para que possamos alterar o nosso psiquismo de forma positiva, implementando em nós a revelação, faz-se necessário que deixemos a posição simplesmente passiva e passemos a agir de acordo com a nova lição. Isso normalmente se dá quando o elemento indutor da revelação não mais está conosco. Dentro em pouco não me vereis. Pela repetição sistemática de nossas atitudes de acordo com os novos conceitos, pois repetir é necessário em todos os estágios da evolução, vamos assimilando a verdade que antes era só teoria e construindo, assim, o homem novo que surge. Desse modo, quando se completa o ciclo em que não só profetizamos, mas também vivenciamos a verdade,
estamos numa fase dita pelo Rabi, mais um pouco ainda e ver-me-eis, onde o mais um pouco representa o processo de confirmação da enxertia e o ver-me-eis o resultado, ou seja, o ser renovado de acordo com a verdade aprendida. Eu achei fantástico isso, gente. Eu quis ler tudo, mas eu vou voltar aqui no versículo. Um pouco e não mais me contemplais, novamente um pouco e me vereis. Então, ele pode estar falando do desencarne dele aqui, um pouco não me contemplais mais, né? Agora, o que eu achei mais fantástico é que ele, ou ele pode estar falando aqui que da ida realmente para o pai, né? E não mais fisicamente ali com eles, né? Mas o que eu achei fantástico é esse, novamente um pouco e me vereis. Ele pode estar falando aqui que ele vai voltar 3 dias depois, né? Ficar com eles, tal. Mas o que o Cláudio Fajardo comenta aqui, que eu achei super interessante, é no sentido daquela palavrinha que a gente está, daquele verbo que a gente está usando muitas vezes aqui nesse estudo, que é a questão do amadurecimento espiritual. Né? Então, no momento que a gente atingir realmente um patamar evolutivo, esse pouco me vereis é no sentido de realmente senti-lo dentro de nós. Né? Ou mais um pouco que a gente evolua, mais um pouco que a gente consiga conquistar espiritualmente, e a vivência dele dentro de nós vai ser muito maior, vai ser muito maior. Então, eu achei muito interessante essa interpretação que ele fez, que eu achei fantástica. A gente pode traduzir isso aqui por vários momentos, né, como ele comentou, mas o que eu achei lindo foi esse um pouco e me vereis. Novamente um pouco e me vereis. Achei maravilhoso. Alguém quer comentar alguma coisa? Gente, nós temos só mais um versículo para ver no período de hoje aqui. Eu vou ler aqui. E então disseram os seus discípulos uns aos outros, que é isso que ele nos diz, um pouco e não me contemplais, novamente um pouco e me vereis, e vou para o Pai. Quer dizer, eles não estavam entendendo nada, né? Disseram entre si alguns de seus discípulos. Então ele vai falar, porque eles estão conversando entre eles aqui, né? Então é como que um cochichar com o outro, assim, o que você entendeu que ele falou, né? Que história é essa, né? Uma das faculdades do homem é a da comunicação. Onde quer que estejamos, achamos sempre uma forma de nos comunicarmos, sendo uma tendência natural nossa buscar viver entre os afins, entre os amigos, entre os que pensam da mesma maneira, né? Dessa forma, o diálogo, a conversa, a troca de ideias são sempre formas gostosas que encontramos de nos achegar às pessoas, e entre os discípulos de Jesus não era diferente. Hoje também, após as reuniões a que nos vinculamos com o objetivo de cultivar uma melhor filosofia de vida e um grau maior de religiosidade, seja qual for a escolha filosófica, habituamos a usar a palavra uns com os outros como forma de comentar os ensinamentos vinculados, até mesmo como meio de ampliar os nossos conhecimentos. Assim, estamos sempre a dizer algo, discípulos que somos de algum mestre, aos que comungam conosco a mesma crença. Portanto, devemos pensar, quem temos escolhido como mestre e senhor? E o que temos dito entre nós, já que nos julgamos sempre no caminho correto? A gente sempre acha que a gente está certo. Nossa palavra tem sido o verbo que conduz à paz e unifica os corações? Ou temos cultivado a desavença e a discórdia? Meditemos sempre sugestionados pelo Evangelho. Temos usado a palavra de uma forma divina
Ou falatório dentro de uma atitude humana e personalista? Que é isso que ele está dizendo, né? Dentro um pouco. O ensino de Jesus era muito profundo e estava mexendo com a cabeça e o entendimento dos seus discípulos. Eles não estavam entendendo direito o que estava acontecendo, né? É o mesmo que se dá conosco quando ouvimos uma palestra de grande alcance e não conseguimos entendê-la em todas as suas nuances. Porém, nos esforçamos por saber que o palestrante possui grande sabedoria. Isso significa um grande esforço mental. E muitas vezes temos que buscar apoio em outros amigos que, mesmo estando na mesma posição, podem nos auxiliar. Em síntese, eles não compreendiam tudo o que seu mestre lhes ensinava. Ainda não faziam a relação entre o em pouco não me vereis e o mais um pouco ainda e ver-me-eis. Mesmo eles, que tudo ouviam do Senhor, ainda não haviam assimilado a partida próxima dele e sua volta para o Pai. É o que acontece conosco quando não compreendemos os desígnios que a vida tem para nós em determinada circunstância. A dor física ou moral, as situações difíceis de suportar, as perdas materiais são, entre outros, alguns dos mecanismos que o Criador tem para nos ensinar a caminhar dentro de sua lei. E por que eu vou para o Pai, né? É bem provável que por esse trecho tenha havido uma adição no versículo anterior, conforme dissemos. Os discípulos estavam perplexos com o ensino do Senhor, com o ensinamento do Senhor. Ele havia dito, conforme João 16, 10, que a gente já viu, que iria para o Pai e que eles não mais o veriam. E aqui ele diz um pouco mais e vocês vão me ver. E mais um pouco ainda e ver-me-eis. Como é que seria isso? Então, o que seria a saída para o Pai? Talvez eles intuitivamente percebessem a extensão do ensinamento, porém, no plano imediatista, se recusassem a aceitar a partida daquele que era para eles o amigo inovidável. Esse estado de rebeldia diante dos acontecimentos também se dá conosco. Quantas vezes sabemos ser necessário passar por uma situação, todavia não admitimos a mesma em nenhuma hipótese e até mesmo sofremos por antecipação? Nós também estamos caminhando para Deus. E o sentido dessa caminhada é o da nossa recuperação espiritual, em detrimento do homem material que ainda vive em nós. Porém, essa situação envolve perdas e é isso que é difícil de aceitar. Como é que eles podiam aceitar ficar longe de Jesus, né? Depois de passar 3 anos com ele, daquele jeito tão, né, amoroso, tão gostoso. Todos queremos nos erguer a um plano espiritual superior. Todavia, mesmo que inconscientemente, queremos para lá levar tudo o que acumulamos de material e transitório. A luz do Espírito que restringe o seu perispírito para entrar em uma nova encarnação, nos diz exatamente isso. É preciso perder algo para conseguir algo maior. Dessa forma, é imperioso sabermos avaliar corretamente o que é para nós mais importante, o transitório ou definitivo, o espírito ou matéria, Deus ou o que lhe é opositor. Desculpa ler aí meio correndo essa parte, que nós já estamos assim meio que no nosso tempo, mas se vocês quiserem fazer comentários, estejam à vontade. Esse último texto foi mais leve, né? Mais tranquilo de assimilar, de entender, né? A parte do novamente me vereis, que eu achei a parte mais linda desse trecho todo aí. Alguém quer comentar alguma coisa? Encerramos aqui? Encerramos, né? Já chegamos ao nosso tempo, já estamos
correndo um pouquinho aqui. Então, pessoal, muito, muito, muito obrigado. As contribuições foram maravilhosas. E, se Deus assim o permitir, né? Semana que vem a gente está de volta. Prosseguimos aí com o versículo 18 desse capítulo aí. Beijinho no coração de todos, fiquem com Deus e cuidem-se.